Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga. O homem que mais sabe ganhar a eleição, porque não é prefeito, tem eleições de prefeitos, ele ganha de todos os prefeitos. Neurilan, bom dia, um prazer tê-lo aqui. Nós vamos conversar sobre diversos assuntos que estão em Brasília. E vamos começar pela reforma da Previdência. É grande o movimento no Congresso para tirar estados e municípios dessa reforma. Como é que vai ficar? Já pensou 141 municípios de Mato Grosso discutindo nas suas câmaras municipais a reforma da Previdência? Bom dia, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital. Antero, ganhar a eleição é muito trabalho, né? Mas você precisa me ensinar. É muito trabalho. Mas veja bem, de fato nós estamos assim praticamente todas as semanas em Brasília tratando de vários temas, né? E entre elas a questão da reforma da Previdência. Na semana passada, quarta-feira passada, vai fazer 8 dias amanhã, nós entregamos pessoalmente para o presidente Rodrigo Maia, para o presidente do Senado também, e conversamos com o relator da reforma da Previdência e o presidente da comissão, onde nós pedimos que os municípios permaneçam dentro, né, da reforma da Previdência. Até porque são mais de 550 mil municípios num prazo muito pequeno para poder estar discutindo as reformas lá nas suas bases, nos seus municípios. Não, né? são 5 mil e poucos Sim, municípios. Mais de 5.500 municípios, desculpa, né? Discutindo isso. E tem alguns inconvenientes, Antério, que é bom estar esclarecendo. De 5.550 e poucos municípios. Metade já é pelo regime geral. Mais da metade é pelo regime geral. E 2.000 e poucos é pelo regime próprio. E também 70% dos funcionários municipais estão no regime próprio. Desse regime próprio tem misto também. Uns funcionários estão na Previdência Geral, no regime geral, e outros no regime próprio. Então é uma confusão tremenda. Isso vai criar uma dificuldade sem precedente, né, nessas discussões dos municípios. Então, por essas razões, né, nós defendemos que os municípios, e evidentemente os estados também estão defendendo isso, né, e municípios e estados ficam dentro da reforma geral. O que acontece é que existem alguns deputados que não querem para poder não sofrer o desgaste que isso poderia estar provocando perante as suas bases eleitorais. Pois é, isso que eu queria entender. Será? O Brasil inteiro tem pedido a reforma da Previdência. Prefeitos têm pedido, vereadores têm pedido, deputados estaduais têm pedido, governos estaduais têm pedido. Aí vem um argumento de Brasília, o seguinte: se eu votar a favor da reforma da Previdência, eu vou ter desgaste. Que conversa é essa? Não é. Veja bem, Quer dizer, você repete o argumento aí. Não, tem alguns deputados que estão preocupados com o desgaste. Quer dizer que o cidadão tem desgaste se ele votar a favor do Brasil? Exatamente. Eu, se fosse deputado federal, eu diria claramente: vou votar a favor da reforma da Previdência. Sem isso, não tem solução para o Brasil. Ah, vai ter prejuízo para alguém? Vai ter, eu sei que vai ter. Eu sei que vai ter, vão ter setores aí que vão contribuir um pouco mais. Mas sem essa contribuição um pouquinho maior, esses setores não vão receber daqui a pouco. Exatamente. O que deu para perceber na quarta-feira passada, numa reunião que nós tivemos com dezenas de deputados, num café da manhã, lá na Confederação Nacional dos Municípios, é que me parece que tem um deputado que lidera esse movimento, que tem um problema pessoal com o governo do estado dele e tal. Foi o discurso de alguns deputados federais, né, de que é uma questão pessoal num estado do Nordeste não pode estar aí predominando a vontade do Congresso Nacional, né? Mas, para todo efeito, eu estou acreditando, né, que os municípios e estados ficarão na reforma. Porque não tem outro caminho. É importante. Não tem outro caminho, porque isso vai terminar virando uma bomba relógio, né, que vai cair depois no colo do governo federal.
Então resolve de vez, pega de cima para baixo, né, faz essa reforma da Previdência. Tem alguns pontos que estão sendo discutidos no Congresso Nacional, que é aquela questão da BPPS, que vão mudar, a questão do trabalhador rural. Então vão ser feitas algumas alterações, mas precisamos apoiar a reforma da Previdência como uma questão sine qua non para o Brasil mudar de rumo. Essas alterações, inclusive, são necessárias. São necessárias. Por isso que é bom existir o Congresso. Né? Se fosse só o Poder Executivo, ficava... Exatamente. Mas não pode ficar falando que vai ter desgaste nas bases. Se lá quem está na base, as lideranças municipais estão defendendo, qual que é o desgaste que esses deputados terão? E outra coisa, você assumiu, você foi eleito para ser deputado, você tem que também ter o ônus e ter o bônus também. Então vai enfrentar o desgaste. Mas é bom para o Brasil. O que é? É bom para o Brasil? Então vamos votar com as devidas correções que vão ser feitas aí no percurso. Tá. Durante seus encontros em Brasília, tanto com os prefeitos os líderes de associações municipais de todo o país, vocês têm discutido essa tal da cessão onerosa por parte do governo federal. É que o governo vai pegar os royalties do petróleo, não é isso? Lá do Rio de Janeiro, da onde dá petróleo nesse país, principalmente do pré-sal, não é? Do pré-sal, e está prometendo distribuir isso para estados e municípios. Como é que está esse debate lá em Brasília? São duas situações. Uma situação é do royalties do petróleo, que, aliás, tem uma ação de inconstitucionalidade de um projeto de lei aprovado há mais de 6 anos atrás, no Congresso Nacional, e sancionado pelo presidente na época, do Rio de Janeiro, né, questionando a distribuição dos recursos do royalties do petróleo para os estados e municípios que não são produtores. Né? E agora, em setembro, nós tivemos uma reunião com o Dias Toffoli, ele garantiu que em setembro será colocado em votação essa ação de inconstitucionalidade. Né? A outra da cessão onerosa, o bônus da cessão onerosas, é que o governo, né, numa negociação, o governo, Congresso Nacional e os municípios, através das duas frentes municipalistas que tem hoje no Congresso Nacional. Municípios ou estados e municípios? Não, o Estado também vai entrar, mas a negociação foram feitas, né, com as duas frentes que defendem os interesses dos municípios brasileiros no Congresso Nacional. Foi um acordo governo e Congresso Nacional, evidentemente com a participação dos municípios através da nossa entidade maior. O governo federal vai encaminhou um projeto de lei, foi aprovado já na comissão mista, na comissão especial na Câmara Federal na semana passada, na terça-feira passada, hoje 8 dias atrás, né? O presidente Rodrigo Maia deve estar colocando em votação, se não colocar em votação de hoje ou amanhã, deverá estar entrando na próxima semana, porque é um acordo de governo com o próprio Congresso Nacional, aonde permite que o governo federal faça leilão de algumas reservas do pré-sal, né, aonde a Petrobras já fez algum tipo de investimento. Né? Esse leilão, estima-se algo em torno de 110 bilhões de reais que vão gerar esse leilão. 37 bilhões serão devolvidos para a Petrobras, porque foram os investimentos que ela fez nessa reserva, e 70, quase 80 bilhões ficarão com o governo federal. Desses 70, 80 bilhões, 15% vão para os municípios e 15% vão para os estados. Então, para os municípios, nós já fizemos uma estimativa, significa 2 FPM e meio. FPM é aquele fundo de participação dos municípios, que todo mês os municípios recebem do governo federal. Então, os municípios teriam uma injeção de recursos no final do ano ou no início do ano que vem, de 2 FPM e meio, né? Porque hoje, por ano. Porque hoje o bolão do... Mas esse é o recurso que vem de uma vez só e acaba, né? Não, vem de uma vez só, é um leilão só, né? E acaba. Mas é uma injeção de recursos que teremos já de imediato, né? Num momento de dificuldade que tanto os estados como os municípios estão passando. Tá, e o cálculo para o estado? Se para o município representa 2 FPM e meio, o que representa para o estado isso? Porque 15%. Eu não sei qual que é a participação do estado nessa distribuição do FPE, mas assim, nós estamos estimando que seria algo em torno de 10 a 11 bilhões para os estados e 10 a 11 bilhões para os municípios. Em cima de 10 bilhões
é que Mato Grosso, os municípios de Mato Grosso receberão 2,2 FPM e meio, por conta do índice da distribuição lá do FPM. Tá, e aí, para os estados, será a distribuição no mesmo índice No mesmo FPE, índice do FPE, entendeu? Então, a injeção de recurso muito, assim, a curto prazo, Quanto vem para os municípios de Mato Grosso? vai gerar algo em torno de 170 a 180 milhões de reais Para todos os municípios? para todos os municípios do estado de Mato Grosso. Tá. Quem mais recebe vai ser Cuiabá. Cuiabá recebe, eu estava olhando, parece que o cálculo de Cuiabá é 13 milhões. É um dinheirinho bom, né? Dá para consertar algumas contas aí que estão pendentes, né? Exatamente. E isso, inclusive, é coisa assim, já praticamente aquele fava contada, não tem aquela história de favas contadas, porque foi um acordo feito governo e Congresso. Falta apenas fazer um leilão, né? Entendeu? Faz o leilão, mas o leilão já estão trabalhando para fazer o leilão tá, a previsão do leilão é em outubro. Outubro, a previsão. Então esse dinheiro deve sair no final do ano. Mas final do boa, ano, né? Que tem 13º. Final tal, do né? ano ou não mais tardar o início do ano, porque também, tanto final do ano como início do ano, também é interessante. O importante é que venham esses recursos. E assim, é um acordo feito entre governo e Congresso Nacional. Tá. Tem um outro tema muito relevante sendo tratado em Brasília e que, na minha opinião, há um desleixo por parte das autoridades de Mato Grosso. Eu digo autoridades municipais e estaduais. Aí eles vão tratar depois que o assunto está pegando fogo lá em Brasília. Por exemplo, já foi aprovado lá o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Se bem que é aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Só um mérito mas é um passo importante. Eu não tenho absolutamente nada contra o IVA e nem a favor. Eu quero saber se o IVA ajuda ou prejudica Mato Grosso. Ajuda ou prejudica os municípios de Mato Grosso. Quando eu tive a oportunidade de ter atuação como deputado federal ou como senador, eu ligava para o governador, falava, olha, eu quero a orientação, como é que vota aqui. Mas eu acho que nem o governo sabe como é que vai orientar a bancada, como é que vota. Quer dizer, o estado de Mato Grosso tinha que ter uma proposta, a Associação dos Municípios tinha que ter uma proposta sobre essa questão da reforma tributária. É como vai distribuir o dinheiro nacional. E a gente tá sem especialistas para discutir esse assunto. Antero, é um tema bastante relevante, aliás, extremamente relevante e que um momento oportuno que você tocou. Quem está tratando desse assunto dentro da comissão é o deputado do Ceará, o Bismarck, Eduardo Bismarck. Aliás, Ricardo Bismarck, faz parte da Frente Municipalista em defesa dos municípios brasileiros. Na semana passada nós estivemos com ele, na reunião também, e tem uma equipe da Confederação Nacional dos Municípios, da qual eu faço parte, né, discutindo com ele para apresentar algumas emendas, né? Inclusive nessas, porque Mato Grosso, como outros estados que têm uma densidade muito pequena, a população é pequena, poderá ter prejuízo, né, porque é a questão do consumo. E não é só isso, no caso dos municípios, tem a questão do SSQN, que deixa também de existir. Né? Então, tem uma equipe nossa... Não, deixa de existir o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, e deixa de existir o ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Mas nós perdemos duas vezes. Perde duas vezes, porque perde o Estado com o ICMS e os municípios perdem parte do que o Estado arrecada vai também para os municípios. Exato, nós perdemos duas vezes. Então, por isso que nós estamos trabalhando lá, né, juntamente com esse deputado lá do Ceará, até inclusive convidei para ele vir aqui, a Mato Grosso, no sentido de estar fazendo emenda para poder fazer com que os estados que tenham menor densidade demográfica e os municípios não percam o recurso. É interessante que nós, como esse negócio da sessão onerosa, nós estamos discutindo na quarta-feira, e aí o deputado Herculano de São Paulo, que é presidente da frente, ele colocou, olha, que estava a equipe do ministro Paulo Guedes conosco lá, o Bruno Frechá, que é um dos assessores do Paulo Guedes, ele falou, olha, que a sessão onerosa não seja moeda de troca com relação ao ISSQN dos municípios nessa nova proposta da reforma tributária. Então nós estamos atentos sobre isso.
Evidentemente, eu não tenho ainda hoje dados para lhe dar qual que é a proposta que a equipe da Confederação Nacional dos Municípios, junto com o deputado Bismarck, vai estar fazendo para fazer com que os estados e os municípios não percam recurso nessa reforma tributária que está sendo proposta no Congresso porque Nacional. numa reforma tributária, estados e municípios tinham que ganhar, né? Tem que descentralizar os recursos de Brasília e passar para cá. Mas essa que tem que ter a filosofia da reforma tributária. Mas essa é a proposta do ministro Paulo Guedes, da descentralização. Só que quem está discutindo isso no Congresso Federal, você sabe, tem a bancada de São Paulo, é muito forte, né? Então pega uma bancada grande e aí ela começa a querer predominar nas suas articulações, né? Mas assim, o que nós temos percebido que há uma vontade do governo federal de descentralizar os recursos, né? Mas tudo está se condicionado à reforma da Previdência. Neurilan, tem uma situação que você já falou aqui e o Estado está falando de uma outra forma. Você já falou aqui que tinha um acordo com o Paulo Guedes, que Paulo Guedes concordava com a proposta do senador Wellington, apenas ia reduzir a proposta, ao invés dos 30 bi que o Wellington estava propondo, ia reduzir para 10 bilhões, e que isso foi feito no encontro dos municípios. Eu me lembro bem da última entrevista que você disse aqui. E muito posterior a isso, o governador Mauro Mendes, o secretário Rogério Galo, disse: não, eles querem acabar com essa questão do FEX. Eles não querem fazer o negócio do FEX e acham que não tem que fazer compensação nenhuma. Falei: olha, então Mato Grosso tem que voltar a cobrar ICMS sobre os produtos, sobre as commodities. Porque se melhora a balança de pagamento do Brasil e o Estado não recebe nada em troca, como é que está essa situação? Antero, eu confesso para você que eu tenho uma convicção de que nós vamos conseguir sim essa compensação, né? O governo inicialmente colocava dificuldade de fazer isso, como tem dificuldade, até mesmo por questão orçamentária, o teto de gastos aprovado no Congresso Nacional, não tem orçamento para isso. Todas as vezes que nós fomos falar com o presidente Rodrigo Maia para colocar o projeto que originado daquela comissão do senador Hélio Fagundes, ele colocava que não tinha como colocar em votação. Ele falava que não ia colocar em votação porque não tinha fonte, né? Durante a marcha dos prefeitos, o ministro Paulo Guedes garantiu, né, que iria, dentro de 30 dias, iria resolver esse problema e que os recursos viriam do Fundo Social. O Fundo Social era alimentado com recursos do royalties do petróleo, a parte que fica com o governo federal. Pois bem, isso não aconteceu. As duas frentes parlamentares têm tratado isso com a equipe do governo. Nós, da Confederação Nacional dos Municípios, temos tratado isso com a equipe do Paulo Guedes, com o próprio Paulo Guedes, por algumas vezes, né? E agora, amanhã, vão fazer 20 e poucos dias que nós tivemos uma das primeiras reuniões que nós tivemos com o Rodrigo Maia, com o presidente da Frente Parlamentar e Defesa dos Municípios, com o presidente da Frente do Pacto Federativo e com os membros, inclusive o deputado Neri Gelli, representando a Frente da Agricultura, numa reunião com o Rodrigo Maia, onde nós foram pedidos que ele colocasse em votação a PEC, o projeto de lei do senador Hélio Fagundes. E ele pediu uma audiência com o ministro Paulo Guedes para poder falar: olha, a fonte vai ser o Fundo Social, o valor que isso vai gerar, que hoje nós estamos estimando aí em torno de 15 a 16 bilhões de reais. Está confirmado tal, e aí ele colocaria em votação, evidentemente com a emenda de reduzindo de quase 30 bilhões para 16, 15. Isso nós estamos aguardando essa reunião. Quarta-feira que passou, nessa reunião que nós tivemos lá, que estava a equipe do ministro Paulo Guedes, eu cobrei isso na reunião.
E o Bruno Frachal falou, olha, isso já está praticamente acordado, presidente. Só está dependendo desse sentar entre o ministro Paulo Guedes e o presidente Rodrigo Maia. Entendeu? Então nós estamos no aguardo de isso estar acontecendo. Mas aqui eu quero assim, falar para quem está nos ouvindo, entendeu? Nós vamos estar, se o governo, se o governador, se o próprio secretário perder as esperanças, eu continuo esperançoso. Estou trabalhando toda semana para isso. Nós estamos trabalhando lá, a Lei Candir, a compensação da Lei Candir é tema central da Confederação Nacional dos Municípios, é tema de todas as quarta-feiras, está discutindo isso com as frentes que defendem os interesses dos municípios brasileiros. Tá, mas o senhor acredita, pelas informações que o senhor tem, que vai sair a compensação? Vai sair a compensação. Este ano? Estou trabalhando para... Esse ano, ela deve ser aprovada esse ano para poder, possivelmente, funcionar, começar a valer a partir do ano que vem, essa compensação. Mas eu também sou daqueles que defendem, Antero, entendeu? Como você também defende e outros defendem, se o governo não fizer a compensação, eu tenho colocado isso com muita clareza, né? Inclusive conversei isso com a frente, através do deputado Neri Geller, que representa a frente da agricultura brasileira. Falei, se caso o governo federal não fizer essa compensação, que está prometendo que vai fazer, para nós está prometendo que vai fazer, nós vamos levantar a bandeira da revogação da Lei Candir. E aí o governo do Estado vai cobrar. O governo federal já está contando, entendeu? Que a Lei Candir expira agora. Mas ele já está contando que não existe a Lei Candir. Revoga a Lei Candir, revoga a Lei Candir, e aí os estados vão cobrar o ICMS devido da produção que é exportada. Mato Grosso não pode ficar da forma como está. Nós estamos perdendo os recursos. Por que nós não temos hoje recursos para poder ter uma boa saúde, uma boa educação, questão da segurança? Porque nós deixamos de arrecadar o ICMS da nossa principal fonte de receita, que é, né, da produção agrícola. Mato Grosso é um estado eminentemente agrícola. Nós vivemos em torno da agricultura, entendeu? E esse ICMS é desonerado por conta da exportação. É bom para o agronegócio? Excelente. É bom para o Brasil? Excelente, é bom. Mas ou o governo compensa ou se muda essas regras. É bom para o agronegócio, é excelente. É bom para o Brasil, é excelente. Mas é ruim para estados e municípios. É ruim para a saúde, é. Sim. É ruim para a educação, é. É ruim para consertar buraco na estrada, é. Não tem receita. É ruim porque para os servidores terem seus direitos reconhecidos, é. Então tem que acertar isso. Exatamente. Ou o governo compensa... Ninguém quer fazer nada contra o Brasil, nem contra o agronegócio. Eu acredito, inclusive, que a frente lá, o próprio deputado Neri, ele entrou agora nesse processo da discussão da compensação Lei Candir, porque ele está empenhado nisso, porque nós começamos a falar, deputado, ou a frente entra nesse processo para ajudar, convencer o governo e convencer o Congresso a aprovar a compensação da Lei Candir, ou nós vamos começar a trabalhar pela revogação da Lei Candir. Porque o estado de Mato Grosso está sendo extremamente prejudicado. Mas não precisa trabalhar pela revogação da Lei Candir, ela está sendo extinta agora. Não, veja bem. Acaba a Lei Candir, não precisa trabalhar por ela. Entendeu? Mas se você tiver forças políticas ajudando ainda nessa vocação de haver uma revogação da Lei Candir, isso acontece com maior facilidade. Neurilan, que coisa feia. A Associação Mato Grossense dos Municípios está defendendo prorrogação de mandatos. Só aconteceu na ditadura brasileira. Na democracia isso não aconteceu. Aí todo mundo apoiando o projeto do Valtenir, porque o projeto do Valtenir é bom, que unificação das eleições é bom. Desde quando a unificação das eleições é boa? Quer dizer que uma eleição de presidente da República nós vamos discutir os buracos de Nortelândia. Porque candidato a prefeito e vereador, para ganhar voto, vai ter que discutir lá o que fazer no bairro tal, o que fazer na rua tal. É assim que ganha voto para prefeito e para vereador. Vai empobrecer a discussão nesse país, além do que prorrogar mandato não é democrático. Foi boa essa pergunta sua para poder esclarecer. Eu tenho dado muitas entrevistas, tenho falado e defendido, eu sou um dos defensores da unificação de mandato. Respeito o seu ponto de vista, de muitos outros, né, mas eu defendo a unificação dos mandatos. Eu nunca falei em prorrogação de mandato. Entendeu? Unificar os mandatos. Essa unificação dos mandatos, ela pode se dar de 3 formas. Se prorroga os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores, ou faz uma eleição para mandato... Que o senhor é a favor ou contra?
Não, eu sou pela unificação, entendeu? Sim, se prorrogar, tá bom, atendeu o que o senhor quer. Não é que eu estou defendendo essas três formas, entendeu? Ou se prorroga, ou se faz uma eleição de mandato tampão, ou se faz uma eleição para os próximos prefeitos e vereadores para 6 anos, para poder ter a coincidência de mandato. Essa é a proposta que eu defendo, mas a unificação dos mandatos. E vou colocar aqui a questão das unificações. Por quê? Por quê? Pois é. Porque primeiro tem uma economia substancial financeira, né? Porque cada eleição custa no mínimo aí 3 bilhões de reais, né? Isso para um país que não tem recursos para gastar na saúde, na educação, na segurança, né? A cada 2 anos se gasta aí no mínimo 3 bilhões de reais, é um exagero de gasto. Segundo, né? O prefeito se elege para um mandato de 4 anos. 2 anos ele tem eleição. De 4 anos do seu mandato, em 2 anos ocorrem eleições. Isso atrapalha muito, né? Você está trabalhando e já está fazendo também, trabalhando a questão política, partidária, eleitoral. Então atrapalha aí, tem um período que o Estado não pode repassar recursos para os municípios por conta das eleições, né? Tanto o Estado como o governo federal não pode passar recursos. Isso atrapalha muito, tira um pouco o foco da gestão. Então, por isso que nós defendemos a unificação, porque o gestor tem 4 anos livremente para trabalhar os 12 meses do ano do seu mandato. A questão da coincidência também dos planejamentos. Por exemplo, o PPA do município, nós discutimos no ano passado e o governo vai discutir o dele no ano que vem. Os prefeitos ano que vem já estão saindo já, né, aqueles que não vão reeleger e tal, já estão saindo do mandato. Quer dizer, há uma desconexão entre a discussão do PPA, que é o plano plurianual, que é aquela projeção que você faz para 4 anos, 8 anos, há uma desconexão, né? Acaba também com a questão do trampolim político, é uma coisa que a população cobra. Eu até falo assim, você candidato a vereador do município, 2 anos que você está como vereador, você candidatou para 4 anos. 2 anos você sai para deputado estadual, elege, né? Aí para 4 anos, aí fica mais 2 anos, pode voltar a ser prefeito. Então você vai ser vereador por 4 anos, você vai ser deputado por 4 anos, você vai ser prefeito por 4 anos, acaba no meio do mandato, você abandonar o mandato para poder galgar um outro cargo. Isso também vai ser eliminado, né? Dessa situação. Quando você falou, mas vai estar discutindo o buraco Nortelândia e o Plano Nacional. E não vai estar discutindo a reforma da Previdência. Sim, claro que não vai estar. Mas veja bem, mas quem são poucos eleitores no Brasil. Você é candidato a prefeito de Nortelândia, que você já foi. Você puxa qual discussão lá para ganhar voto? Você puxa a discussão para discutir lá Nortelândia ou você puxa a discussão para discutir a reforma da Previdência? Veja bem, mas na eleição de presidente... E quem faz a eleição com vereador e prefeito participando é prefeito e vereador. Pois mas deixa eu falar. Então mas na discussão só agora, que tivemos eleição agora para presidente da República e governador, foi discutida a reforma da Previdência durante o período eleitoral agora para presidente da República? Não foi discutido. Também não foi. Não foi. Não se discute. Não se discute. Eu até acredito que com a eleição unificada, e como não se discute, vamos discutir menos. A abstenção vai se diminuir. Porque quando você tem eleição municipal, você leva mais eleitor para participar. Isso é fato. Então vai aumentar o número de a presença de eleitores nas urnas se tiver a discussão unificada. Tem um ouvinte aqui querendo participar. Alô? Bom dia, Antero Paz de Barros. Bom dia, amigos e amigas da Rádio Capital 101.9. Bom dia, prefeito Neurilan, chamá-lo ainda de prefeito. Eu gostaria de saber, assim, o senhor comentou sobre atrapalhar prefeitos de uma eleição que não é unificada. Eu gostaria de saber como é que o senhor avalia assim, esses prefeitos que saíram de gestões com 83%, 84% de aprovação. Em Lucas, o prefeito Otaviano Pivetta, aqui em Cuiabá, então prefeito Mauro Mendes, com 83%, 84% de aprovação. As eleições não atrapalharam esses prefeitos. Quer dizer, quem trabalha, faz o seu trabalho junto à população,
faz um plano de governo, não tem nenhuma atrapalhação. E no caso de vereador ou deputado que quiser pular, basta uma legislação simples impedindo de que ele tenha que cumprir a integralidade do mandato. Eu gostaria de saber do senhor como é que seria, assim, em linhas gerais, um debate de uma eleição unificada de presidente e prefeito. Bom dia. Como que é seu nome, amigo? Pedro Pinto de Oliveira, seu amigo Antero. Pedro, não conheci sua voz, hein, Pedro? Só no final, ao falar Pedro Pinto de Oliveira. Você achou que fosse William Bonner, né? Não, eu achei que fosse... Não. Falei com o melhor jornalista do Brasil, Pedro Pinto de Oliveira, tá bom. Oi, Pedro, um prazer, viu, Pedro? Na verdade, é o seguinte, nós não estamos aqui defendendo a permanência de prefeitos no mandato. Eu coloquei, nós estamos defendendo a unificação, e ela pode se dar de três formas, né? Ou você faz a prorrogação dos mandatos atuais, que todos os prefeitos, bem ou mal avaliado, querem, eles querem, os vereadores querem, isso é fato, ninguém vai aqui querer... Não, pois é por isso que eu quero te perguntar, então, complementando aí a pergunta do Pedro. Ou mandato tampão ou mandato para 6 anos. A proposta do deputado Valteni não está entrando no mérito. O deputado Valteni não está falando assim, não, tem que prorrogar os mandatos. O deputado Valteni é o relator da PEC 376, que foi apensado mais 8 ou 9 PECs ali que trata de unificação de mandato, prorrogação de mandato, muda até mandato de 5 anos em vez de 4 anos, etc. O relatório dele é com relação à admissibilidade das PEC, que é constitucional, segundo o entendimento dele. É o entendimento dele, tá bom, eu respeito, mas eu acho que é inconstitucional. Pois é, porque ele é o entendimento. Aí, aprovando na CCJ, né, a admissibilidade, vai criar uma comissão especial para discutir, né, a unificação de mandato. É nessa comissão que, evidentemente, deverá ter audiências públicas, discussão, etc., para poder falar, a unificação, vai ter unificação dos mandatos? Vai. Como que será essa unificação de mandatos? É prorrogação? É mandato tampão? É 6 anos para os prefeitos? Ou é um próximo momento para deputados? Então isso vai ser discutido lá. E não tem garantia que você vai ser aprovado ou não, né? Eu, particularmente, defendo essa unificação, por conta dessas situações que eu já coloquei. E ainda não há discussão, Antero, de eleição para presidente e tal, nem de governador, se pouco discute os planos de governo. A eleição passada aqui, a nível de Estado, praticamente não foi discutido o plano de governo. Entendeu? Então, e tem uma obsessão muito alta. A partir do momento que você faz a unificação dos mandatos, né, num processo maior de envolvimento do eleitorado, você tem a participação mais efetiva no dia da eleição. Então, tem os prós e tem os contras. Agora, nós precisamos discutir isso. Precisamos discutir. Eu acho até muito pouco só discutir a unificação de mandatos. Nós teríamos que discutir, fazer aí uma discussão de uma reforma política verdadeira no Brasil. Tá bom. Neurilan, muito obrigado pela sua entrevista. Tem mais pergunta aí? Então eu vou ter uma pergunta aqui de um ouvinte. Vamos ouvir o áudio. Bom dia, Antero, tudo beleza aí? Tudo beleza. Queria saber se não vai dar destaque que está acontecendo em Brasília, né? Do quê? O clima político lá em Brasília. Queria ver se vai ter algum destaque aí, né? Parece que está um pouco silêncio que está acontecendo aí, então nós temos que ver o destaque que está acontecendo aí nacionalmente. É bom dar o destaque, né? Ok? Tenha um bom dia aí. Bom dia. Infelizmente você ligou o rádio agora, né? Foi tema do meu comentário, viu, amigo? Quem falou? Valdir Reis. Viu, Valdir? Foi tema do meu comentário, a situação do ministro Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol. E assim, eu acho que juiz conversar com o procurador está errado, mas acho também que isso não absolve os crimes do PT. Roubaram ou não roubaram a Petrobras? Roubaram ou não roubaram o Brasil? Aquelas confissões valem ou não valem? Praticaram ou não praticaram a roubalheira? Então eu acho que as duas coisas estão erradas. Né? Tanto o juiz conversar com o procurador, porque não se admite, né, no Estado de Direito Democrático, o juiz
orientar como é que o procurador pede para eu conceder o mandado de prisão. Ou o procurador orientar o juiz, né? Ou o procurador orientar o juiz. Quer dizer, não se admite isso. Isso é conluio, é inaceitável, né? A instituição a qual eu sou filiado, a Ordem dos Advogados do Brasil, já se manifestou contrária a isso, e é evidente que isso, né, mas isso foi discutido aqui, Valdir, no início do programa. Tivemos 3 crimes aí, né, Antero? 3 crimes, né? A questão do roubo, que é crime, essa conversa e essa orientação entre que é crime também, crime, e também a forma de como foi captado. Que é crime também. Que é crime também. A captação ilícita, né? A captação ilícita legalmente impede qualquer punição para o Moro e para o Deltan. Se nós vamos defender aqui o Estado de Direito, quer dizer, a gente fica boquiaberto com o conteúdo, né? Mas o conteúdo foi conseguido de forma ilícita. Mas é ruim para o Brasil. Muita coisa foi conseguida ilícita. Tivemos aqui os grampos aqui no Mato Grosso, o próprio também nessa Lava Jato tiveram grampos. O processo dos grampos foi ilícito. O que foi conseguido ilícito nos grampos... A Grampolândia. A Grampolândia foi a turma do governador Pedro Taques. Pois é, a justiça agiu corretamente aqui, sob a orientação do Ministério Público e dos delegados. Tem um processo de investigação, aliás, tem que cobrar essa questão dos grampos aqui para ver se todo mundo vai sair ileso dessa história ou se alguém vai para a cadeia. Nós estamos aguardando isso, né? Estamos aguardando. Alô, desembargador Orlando Perry, bom dia. 8h30. O desembargador Orlando Perry é quem vai julgar isso, porque é o prevento. Né? Isso vai ser na 7ª Vara primeiro, deve ser o juiz Jorge Tadeu, e depois vai para o desembargador Orlando Perry. Mas está demorando demais. Tem mais algum ouvinte aí? Então eu posso me despedir do Neurilan. Bom dia, Neurilan. Obrigado pela entrevista. Entrevistei aqui o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga. Eu agradeço a oportunidade, Antero, você, toda a sua equipe, né, a Rádio Capital, e a todos os ouvintes. Né? É um prazer enorme estar aqui dando informação, discutindo, fazendo parte desse momento aí de muita informação, mas também de muito prazer. Tá ok. E que não haja prorrogação de mandatos. Que haja eleição para coincidir lá na frente, tudo bem. É um debate interessante que eu acho que a sociedade deve participar. Exatamente. 8h40, intervalo e voltamos.